Coluna Braga está no ar. Olá, tudo bem com você? Olha, para quem ainda não me conhece, meu nome é Braga, e para quem já me conhece, meu nome é Braga, do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. E essa aqui é a sua Coluna Braga, aqui na TV Campo Grande. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico. Seja bem-vindo, Cristiane. Hoje é dia 12, aliás, hoje é dia 11 de julho de 2025. Não podemos deixar de falar sobre o que está ocorrendo no mundo, envolvendo o Brasil, né? Olha só que coisa mais curiosa, o Brasil, que é um país que vende para os Estados Unidos, compra mais do que vende, e nos últimos 15 anos os Estados Unidos superaram em 400, tiveram lucro, né? De 450 bilhões, mais do que isso na verdade, de dólares, ou seja, eles ganharam muito mais do que venderam para nós. Então, deixa eu só iniciar também falando aqui sobre a Embraer. Você lembra da Embraer? Aquela empresa que Temer e o seu sucessor tentaram vender. Pois é, a Embraer é a terceira maior empresa do mundo capaz de produzir avião. A Embraer vende para o mundo inteiro, seus aviões, são muitos modelos, e ela vende para muitos países do mundo e é uma das pouquíssimas empresas capazes de fazer avião. Então nós, com a Embraer, estamos desenvolvendo um avião de caça, um bombardeiro de quarta geração e meia, no máximo 5 gerações, em parceria com a empresa. Agora, você percebe o tamanho da burrada que estavam fazendo? Felizmente não deu certo, né? Felizmente deu errado. E aí a Boeing, que é a segunda maior, devolveu a Embraer. Deve ter ficado com muito segredo, muitas coisas da Embraer por lá, mas felizmente a empresa foi devolvida, não deu certo o negócio, e a gente tem em nosso poder a terceira maior do mundo. Você acha que isso é pouco? Se a gente tivesse a Gurgel ainda, nós teríamos carros elétricos andando no Brasil há muito mais tempo, capazes de competir com qualquer carro que hoje aí está. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre a briga tarifária dos Estados Unidos contra o Brasil. Tem muita coisa escrita aqui porque eu não domino o assunto, minha área é outra, mas a gente tem que falar sobre isso porque isso é jornalismo. Então o Brasil está motivando... Vamos lá, é uma pergunta, né? Então, o que está motivando Donald, que não é o pato, aquele um da Disney, a brigar contra o Brasil? Você percebeu que existe uma briga aí? Olha... A gente vai fazer uma análise breve aqui para falar sobre isso. É claro que existe uma questão comercial, existe uma questão jurídica, comercial, né? Mas vamos voltar aqui. Então eu falei que o Brasil vende para os Estados Unidos menos do que compra. Então, os Estados Unidos têm vantagem comercial sobre o Brasil. Então eles não precisam tarifar o produto que o Brasil vende para eles e fazer coisa nenhuma desse tipo. Por quê? Porque simplesmente eles ganham mais nessa troca comercial aí com o Brasil. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro econômico do Brasil. O maior é a China. Antes, até um tempo atrás, era o primeiro. O presidente atual, já faz tempo, ele está mudando isso. Como assim? Ele resolveu diversificar. Em vez de ficar no eixo Estados Unidos e Europa, que a qualquer momento eles podem simplesmente jogar a gente na lona e nós não teríamos para onde sair, ele resolveu vender para todo e qualquer país do mundo. Isso faz com que o PIB brasileiro, a soma das riquezas produzidas pelo país, cresça absurdamente. Ou absurdamente entre aspas, né? Mas com que cresça. E aí a gente não precisa ficar escravo de qualquer país. Você vê, por exemplo, até um tempo atrás, eu não sei como está agora, mas até um tempo atrás, a Austrália vendia 70% da sua economia dependia da China. Se a China resolvesse falar, olha, eu não vou mais comprar de você, o que ia virar a economia da Austrália? Você percebeu a economia da Venezuela, o desastre que virou? Por quê? Porque o governo é ruim? Porque eu não gosto do Maduro, porque eu não gosto disso aqui, porque aquele é ruim, porque é comunista, porque não sei o quê? Não, porque eles dependem 70% do petróleo. Quando o país foi embargado pelos Estados Unidos, eles simplesmente arrebentaram de um dia para o outro. É simples assim, de um dia para o outro. E aí não adianta alguém falar, não, tá vendo, o comunismo nunca deu certo em lugar nenhum.
desse jeito, o que vai dar certo? Agora inverte a situação. Imagina que a gente tivesse um comunismo forte como o capitalismo é hoje. Se aí surge um país capitalista, com boas chances de crescer, né, se tornar uma coisa expressiva. Aí algum poder, como os Estados Unidos, fosse lá e falasse, olha, ninguém vai comprar desse país, ninguém vai vender para ele. Você acha que isso teria alguma chance de prosperar? Então para pensar nessas monte de asneiras que a gente ouve por aí, uma que país comunista você não vai encontrar. Você pode procurar onde você quiser, mas entre aspas aí, se alguém perguntar onde o comunismo deu certo, será que deu certo na China? Alguém fala, mas lá não é comunista. Não é comunista. Então é simples assim. Vamos voltar aqui pro Brasil aqui, ó. Olha, bom, então vou ler muita coisa aqui, pelo menos duas, eu estava lendo agora, a minha vida é muito corrida, mas vamos lá, pelo menos duas coisas podemos olhar com atenção. Uma delas é a economia, é justamente o que eu estou falando aqui. Mas os Estados Unidos são superavitários, ou seja, eles ganham mais do que o Brasil nessas trocas comerciais com o Brasil. Então, eles ganham mais dinheiro do que eles pagam. Ou seja, o Brasil mais compra dos Estados Unidos do que vende para eles. Então, taxar o Brasil em 1% ou 200 mil por cento não faz muita diferença. Em 15 anos, eles ganharam mais de 450 bilhões de dólares em cima de nós. Ou seja, eles sempre estão ganhando, não ganhando de forma desonesta, mas eles estão ganhando. Né? É compra e venda, então eles acabam ganhando mais porque eles vendem mais para nós. Essa é a ideia. Então, eles vendem para o Brasil, eles mais vendem para o Brasil do que compram. Se o Brasil falar que não vai mais comprar dos Estados Unidos, nós simplesmente os tiramos dos nossos negócios e pronto. Aí, olha só como funciona isso. Aí você fala assim, puxa, pronto, como assim? A gente compra muitos horrores dos Estados Unidos. É claro que é muita coisa, né? E são muitos produtos, alguns deles são importantes e tudo mais. Mas, veja bem, isso vai impactar sem dúvida a economia brasileira, se uma coisa dessa acontecesse. Mas não levará muito tempo para que nós consigamos substituí-los. Sabe por quê? A gente vai conseguir substituir isso com relativa facilidade? Porque a importância dos Estados Unidos para o PIB do Brasil não é tão grande assim, como você pensa, como é plantado na nossa cabeça. É apenas 1,7%, não chega nem a 2%. É pequeno, ou apenas, entre aspas, claro. Que a gente pegar isso em dinheiro é uma boa grana, pegar em produtos é uma boa grana. Agora, o agro brasileiro, você acha que o agro brasileiro já não está procurando mais gente para comprar? Bom, então o presidente Lula espertamente já se ocupou de fazer acordos comerciais com muitos países pelo mundo inteiro, como fez da outra vez. Lembra que o PIB estava crescendo bastante, chegou a crescer 7%? Você lembra disso ou não? Em outro governo, você lembra de uma situação parecida, com esse tamanho crescimento? O IDH, que é o que realmente importa, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é a qualidade de vida dentro do país. Eu lembro, vou te contar essa experiência, eu nunca falei isso, assim, nesse meio aqui. Antigamente, aqui no Campo Grande, distrito do Campo Grande, aqui em Campinas, que deu o nome a essa TV Campo Grande, a gente dava comida. Você lembra disso? A gente dava comida que sobrava para o cachorro e para o gato. A gente não precisa comprar ração. Eu mesmo sou um caipira, a gente vem da roça, né? Eu sou de roça, então você pode me chamar de caipira porque eu sou um caipira, nascido na roça. Então a gente dava comida, o resto de comida para os cachorros. E tinha gente que fazia fubá e dava para o cachorro, uma coisa assim. E aí chegou um certo momento que a gente começou a ver as pessoas comprando ração. Eu mesmo ficava pensando, nossa, mas só fica gastando dinheiro para deixar de comprar outras coisas mais importantes para comprar ração para cachorro. Isso é caro, isso é dinheiro, ser mais caro ou menos caro, sei lá, mas a gente tinha que se preocupar com a comida, com a roupa que ia vestir, porque não dava para pensar em outra coisa não. Só que a economia foi crescendo, que chegou uma hora que você falou, eu mesmo falei, puxa, vamos comprar ração para o cachorro, porque a gente estava podendo. Ou seja, a economia do país floresceu. Isso é um bem TV. Tá cantando, ele veio aqui comer a ração do cachorro. Ração do cachorro, ele veio comer a ração. Até pro bem TV a gente não deixa, né? Mas ele vem aqui comer a ração do cachorro. Ele foi ali e foi embora porque ficou com medo de mim. Então, isso significou o quê? Que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, subiu. Eu não vou saber os números daquela época, mas nesta época de 2023 para cá, nessa última eleição que a gente teve agora para o presidente, saiu de 89, nós éramos o 89º país do mundo
voltamos para 84, 84º país do mundo. Ou seja, nós já subimos umas posições aí em apenas 3 anos. Em apenas 3 anos. Nós já subimos algumas posições. Nós chegamos a ser a 5ª maior economia do planeta. Só lembrando, para você que não sabe, ou que esqueceu, ou que não se ligou agora, existem nada menos do que 193 países no mundo. Nós chegamos a ser a 5ª maior economia do planeta. De todos os países, chegamos a ser a 5ª maior economia. Deixamos a França de lado. Ficamos na 6ª posição. A partir daí foi quando 2016, foi quando teve o golpe na Dilma, e a gente caiu para a 14ª posição, e aí você sabe o que aconteceu, né? O ovo que custava R$7 passou a custar R$23. Agora está quanto mesmo? Então, vamos falar sobre isso aqui. Então, o presidente Lula, espertamente falando, já se ocupou de fazer acordos comerciais com muitos países pelo mundo inteiro, o que dizem alguns que ele está apenas passeando para lá e para cá e gastando dinheiro público. Isso é mentira. Por que mentira? Palavra forte, né? É mentira, fake news. Meu, esquece palavras estrangeiras. Isso é tudo para reduzir. Perceba que antigamente falava-se de mensalão, petrolão, tudo com ão, né? Hoje em dia não, é rachadinha, fake news, são palavrinhas suaves, palavrinhas até gostosinhas de pronunciar. Por quê? Você percebe a jogada na terminologia aí, na fala? Isso se chama programação neurolinguística. Estuda um pouquinho disso aí, depois a gente vai debater sobre isso. Na verdade, olha só, por exemplo, quando o presidente atual foi à França para ser homenageado, segundo homem do Brasil a ser homenageado na França, a receber essa medalha de honra, que somente o segundo brasileiro, somente o Dom Pedro II recebeu essa medalha, homens aqui do Brasil. Do mundo inteiro, apenas 20 pessoas receberam essa medalha de honra desde 1635, naquela faculdade fundada na França. Você vê que a França não é um país novo. Eles já tinham faculdade e o Brasil tinha recém-surgido, né? 1635. É claro que o Dom Pedro recebeu, eu esqueci a data agora, mas assim, foi 1800, alguma coisa desse tipo. Então, 1635, até hoje foram 20 pessoas que receberam. O nosso presidente atual foi o segundo brasileiro a receber. Será que outro país teve 2 pessoas recebendo? Eu vou deixar essa pesquisa para você. Isso para você aprender a valorizar o país em que você vive. Que a gente vive falando mal do Brasil, não é bem assim não. Deixa eu agilizar aqui, senão a gente fica falando muito tempo. Então ele trouxe nada mais, nada menos do que 30 bilhões de investimentos. Você acha que ele foi lá só para receber medalha? Não. E outra, ele não gastou um centavo. Tem muita mentira contada aí. O país que convida o outro numa situação como essa, este paga. Então o governo não gastou dinheiro. Então tem muita mentira envolvida nesse negócio aí. A gente precisa ter bastante cuidado com o que a gente ouve, com aquilo que a gente repete. Então ele trouxe 30 bilhões de dólares em investimentos da França até 2030. Então não é só a coisa de que vamos viajar, vamos passear, vamos, enfim. Agora, você ouviu falar sobre isso? Não, né? Por quê? Porque a imprensa brasileira se ocupou do quê? De falar sobre a roupa da primeira-dama. O vestido é ruim, o vestido é feio, o vestido não sei o quê. Você fala, peraí, não tem nada mais importante para falar do que a roupa da pessoa? Você percebe o nível da imprensa brasileira falando sobre um assunto de tamanha importância? A grande imprensa brasileira preferiu falar mal do vestido da primeira-dama e reclamar de picuinhas e de coisas insignificantes, manipulando a mente das pessoas mal informadas. Pessoas mal informadas e que às vezes também são desonestas intelectualmente. Às vezes a pessoa não é mal informada, não. Ela é desonesta intelectualmente falando. Há pessoas que ficam o tempo todo procurando motivos para falar mal do Brasil e tentar desestabilizar o governo. Só que você não entendeu ainda que se você desestabiliza o governo, você desestabiliza a sua própria vida. Porque você recebe quanto? Você lembra quanto você recebia de salário antes? Era R$1.200, né? Tá R$1.500. É baixo o salário, né? R$1.500. É muito baixo.
Só que subiu R$ 300 em 3 anos, né? R$ 100 por ano. Antes estava subindo R$ 10, você lembra disso, não? Você não lembra, né? Pois é. Vamos lembrando disso aí. Subindo R$ 10 por ano. Ora, isso tem um nome feio. Isso se chama traição. Não gostou disso, né? Tá bom, nem a gente gosta de falar. Mas é isso. Você está traindo a nação. Aquele que luta contra a sua nação para desestabilizar, aí você vai entender por quê. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, se o nosso tempo vai ser suficiente, né? Veja o caso de um certo deputado que está morando nos Estados Unidos, está licenciado, né? Mas ele foi eleito para viver nos Estados Unidos. Você começou a raciocinar sobre isso? Um sujeito é eleito no país e vai morar em outro país. Ele diz que está lutando para conseguir punições contra o Brasil. Aí você fala assim, poxa, conseguir punições contra o Brasil. Ele está trazendo forças externas para punir o Brasil? Mas você vai punir o Brasil por quê, meu amigo? Você foi eleito para lutar a favor de interesses aqui. Claro que os interesses dele é para os interesses dos ricos, de gente rica. Você percebeu que o governo está tentando liberar as pessoas que ganham até R$ 5.000 do imposto de renda, 27% de imposto de renda. Vou te contar uma experiência minha. Trabalhei em uma certa escola e naquela ocasião eu estava ganhando um salário mínimo. Um salário mínimo. O governo atrasou 2 pagamentos meus. Por que ele fez isso? Para acumular, tinha mais um benefício aí. Então, para acumular 2 pagamentos, porque aí dava acima daquilo que era o mínimo para pagar imposto de renda, e eu tive que pagar 27% de imposto de renda. E os professores frequentemente passavam por isso. Eles ficavam 2 meses sem receber, e quando recebiam, afinal de contas, via uma taxação enorme. E é claro que todo mundo reclamava, mas é claro que a gente viu o enfraquecimento dos sindicatos que não lutam mais por aqueles que eles representam. Então, você que é professor aí, faça seu comentário a respeito do assunto. Então, você sabe qual é a intenção? É justamente e somente desestabilizar tudo que conseguir no Brasil. Então, essas pessoas estão lutando contra. Esses deputados que saem do Brasil, que vão ficar licenciados e tal, derrubar o atual governo e a justiça brasileira, prender juízes que não lhes forem favoráveis, aqueles que forem favoráveis, aí podem ficar livres, que não tem problema. Tomar o poder à força e instaurar uma nova ditadura militar. Você acha isso bom? Para quê? Para se colocar de joelhos diante dos Estados Unidos. Você percebeu que isso é o que chama de lesa pátria? Isso, em tempos passados, seria punido com a pena capital. Você sabe o que é a pena capital? O sujeito não ia ter outra chance de tentar isso mais, nem coisa alguma na vida, porque a vida dele ia acabar por ali mesmo. Esse cara é o que se diz patriota. Patriota que luta contra o seu próprio país, que está atraindo punições estrangeiras contra o país. Felizmente, é claro que o impacto pode ser grande, mas felizmente 1,7% não é tanto assim, né? O nosso PIB está girando em torno de 2,2 trilhões de dólares. Então, não dá para dizer que não é impacto algum, mas não é um impacto tão grande como, por exemplo, se fosse a China. A China está chegando a 40% do nosso PIB. Então, veja como isso é muito diferente, né? E a intenção é baixar cada vez mais para que, se acontecer uma situação como essa, e a gente sabe que vai acontecer, ainda mais com um louco desse lá no poder naquele país, que o tempo inteiro está inventando taxações, ele está punindo o Canadá. O Canadá sempre andou junto com os Estados Unidos, isso é histórico. O Japão sempre andou junto, é claro que a partir de um certo momento, né, da Segunda Guerra para cá, sempre andou junto com os Estados Unidos. Eles estão punindo o Japão. Como assim? Não faz sentido. Então, se não faz sentido, tem coisa errada com aquele país ali, né? Então, Alan Goldman, olha, está ocorrendo agora o BRICS+. A gente acabou de ter o encontro do BRICS aqui no Brasil, né? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, South Africa ou África do Sul. South Africa em inglês.
são os países cabeça do BRICS. O Brasil é país cabeça do BRICS, então é o país que mais aglomera países, que mais vai conversar com países, que mais tem esse poder de dialogar com os países. A Dilma Rousseff, aquela uma que foi deposta aqui, que depois ficou provado que ela não tinha culpa alguma, que não tinha coisa errada ali que fosse derrubar ela do poder, ela está pela segunda vez, o segundo mandato dela como presidente do BRICS, agora um dos maiores bancos mundiais, e é o BND, que é o Banco Nacional o Novo Banco de Desenvolvimento, é NDB na verdade, Novo Banco de Desenvolvimento, que tem a função parecida com a do FMI, só que não sufoca o país que está pedindo dinheiro emprestado. É uma outra situação, uma outra leitura da coisa. Então, cerca de 250 empresários, juristas, representantes de vários países, entre outros, estão para discutir, estão reunidos, né, nesse BRICS mais Plus Summit, chama esse encontro, para discutir cooperação econômica, inovação legal, investimentos entre nações emergentes. Ou seja, é para fazer esse povo todo crescer, para fazer com que todo mundo seja primeiro mundo. Você lembra dessa expressão? Quem era primeiro mundo? Era todo mundo que era a favor dos Estados Unidos. Quem era segundo mundo? Bom, quem era terceiro mundo? Era todos aqueles que não eram a favor dos Estados Unidos. E o segundo mundo? Era todo mundo que era a favor da União Soviética. Então, os capachos ou ficavam pro lado dos Estados Unidos ou pro lado da União Soviética. A União Soviética caiu, então esse termo perdeu o sentido. Mas, de certa forma, ainda é utilizado, porque né, trazem isso à memória. Então, o Brasil não aceita ser terceiro mundo, não aceita ser país subdesenvolvido, nada disso. Então, nós estamos nos esforçando para reindustrializar o país. Isso é uma coisa que é muito importante, né? Tem uma ferrovia que vai cruzar o país inteiro, que está em estudo, né? Mas isso vai acontecer. Vai sair do Porto de Santos e vai, se não me engano, chama Xangai, no Peru. Vai atravessar a América inteira, a América do Sul, pensando que atravessa o Brasil de leste a oeste. Então, o Alan Goldman, o Goldman, né, que é o presidente da ANEEL, aí tem uma sigla aqui que eu não vou te dizer, eu não anotei. A plataforma independente é uma plataforma independente internacional com sede em Dubai, que é justamente para ajudar países emergentes a crescerem. Ele não acredita que as tarefas realmente poderão ser aplicadas, porque o Brasil responde a 7,5% de todas as commodities vendidas no mundo inteiro. Você percebeu o tamanho da importância do Brasil no cenário mundial? 7,5%. Então, se os Estados Unidos olharem e falarem assim, olha, nós não vamos mais comprar de você, beleza. É 1,7% do nosso PIB. Beleza, você não vai comprar? Nós vamos sofrer, nós vamos ter que se virar. Mas assim, a gente vai conseguir arrumar outros parceiros. Agora, se o Brasil resolver falar assim, olha, nós não vamos mais vender para vocês, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Espera aí que a gente vai chegar lá. É muito pior do que você imagina para eles. Perceba o tamanho do poder de negócio que o Brasil tem sob comando deste presidente que aí está. E enfatizando, ele está tirando os Estados Unidos do caminho do Brasil. Por quê? Porque a qualquer momento eles podem fazer isso. Eles podem criar uma taxação, eles podem criar embargo econômico, eles podem criar uma série de problemas para ferrar com o Brasil. E isso é proposital, porque todos já entendemos que eles são traidores. É isso que eles são. Você percebeu que não é, então a coisa não é econômica, né? Você percebeu que o Donald Trump, você lembra disso? Que o Donald Trump deu um golpe lá nos Estados Unidos, ele tentou pelo menos dar um golpe para se manter como presidente e virar ditador nos Estados Unidos? Você lembra disso? Lá morreu gente. Aconteceu no Capitólio, né? Que é a Brasília deles, né? O Palácio do Planalto deles lá. É a mesma coisa depois, a mesma coisa aconteceu aqui depois, no dia 8 de janeiro. Me corrija se eu estiver enganado, mas lá foi 6 de janeiro, 2 anos antes. Aqui depois ocorreu exatamente a mesma coisa. A diferença qual é? Que lá ele ficou livre, ele continua elegível, ele não foi preso. Aqui no Brasil, um certo presidente que tentou fazer isso está inelegível e pode sair sua condenação agora, se não me engano, em agosto. Ou seja, falta pouco para condenar. Já tem um monte de gente presa. Lá ele virou presidente de novo e está querendo que o Brasil, está brigando com o Brasil para parar o que eles chamam de perseguição às bruxas, né, caça às bruxas,
como se nada tivesse acontecido. Como se fosse tudo normal, tudo estivesse normal. Pra você ter uma ideia, a fila de 2 anos para comprar o açúcar do Brasil. Comprar o açúcar tem fila do mundo com 2 anos para comprar o açúcar do Brasil. Ou seja, mercado é o que nós mais temos. Desdolarização barateia os negócios e está avançando. Quase 40% dos negócios são com a China. Então, se a gente perder a China, aí complica tudo. Se a China resolvesse taxar o Brasil, aí complica tudo. Mas 1,7%, será que é tão importante assim? Olha, importante é, mas felizmente não é tanto assim. Então, os exportadores brasileiros deverão procurar a China e outros compradores, né? Os exportadores de commodities brasileiras, soja, tudo que você pensar, vai aço, né? Não é só isso não. A Embraer é um produto muito caro, então todos os contratos assinados na compra de aviões e não podem simplesmente mudar de contrato sem mais nem menos. Você imagina que uma empresa de qualquer país compre do Brasil 5 aviões, pouquinho, só isso, 5 aviões. Você sabe quanto custa um avião? Você sabe quanto custa para produzir um avião? O tempo que leva para produzir um avião? Você acha que aí o governo chega e fala assim, olha, nós vamos taxar aqui isso em 50% e agora o seu avião que custava lá, sei lá, 100 milhões, vai passar a custar 150 milhões? Vai inviabilizar a compra? Será que é assim mesmo? Tem todos os contratos para cumprir, a coisa não é tão fácil assim. Então, essa taxação do Donald Trump é um negócio realmente muito louco. Eu não entendo de economia, então não vou explicar muita coisa. Mas a gente precisa ter olhos abertos para isso, para a gente tentar entender pelo menos um pouco, para pelo menos a gente não ser joguete, não ser manipulado da forma maliciosamente, da forma como a imprensa tem feito. E olha que eu estou vendo a Globo, a Folha, vários aí, olhando e falando, olha, realmente não tem cabimento e a gente não pode ficar do lado dos Estados Unidos contra o Brasil, porque isso vai causar problemas aqui. E assim, nós vamos perder milhões de empregos. Por quê? Porque o governo é ruim? Não, porque os Estados Unidos é que causa um problema para todo mundo. E esse é o problema. Então, o aço é para finalizar a indústria automotiva deles, dos Estados Unidos. A chance disso prosperar é pequena. Ou seja, você imagina que para produzir um carro lá tem um certo valor. De repente vai ficar 50% mais caro, porque o aço do Brasil vai sofrer uma taxação desse tamanho? Não é bem assim. Então, a gente tem até agosto para negociar isso aí, e a chance de isso acontecer é pequena. Falar que é nula é um negócio complicado, mas é pequena. Então, pessoas aí que entendem do ramo, economistas, jornalistas, o Sakamoto mesmo, não vai dar para falar da opinião dele aqui, mas vários outros, até o Josias da UOL, que sempre fica falando abobrinha, concordou, né? Como assim? Ele vai simplesmente taxar? Por quê? Porque ele não concorda com a justiça brasileira que está punindo quem tem que ser punido? É isso? É por isso? Então a coisa é política. A lei deles é lá, o Trump está solto porque a lei deles é falha. A nossa não. Vai punir quem tem que ser punido. Então, esse foi o tema de hoje. Agora vamos encerrar aqui porque a vida é bem corrida e tem bastante coisa para fazer. Então, vamos analisando isso aí, vamos tentando descobrir. Aliás, hoje mesmo eu postei aqui um videozinho que a Al Jazeera, que é um canal do Catar, que é outro país lá do Oriente Médio, mas que fala inglês, né? Tem essa versão em inglês. Aqui no Brasil, eu não sei exatamente onde, mas pessoas queimando bonecos e representativos do Donald Trump e também bandeiras dos Estados Unidos. Nós vamos fazer isso aqui em Campinas também. E aí, eu espero que dê tudo certo e eu consiga aí para noticiar isso para vocês também. E por quê? Porque a gente está dizendo o seguinte, olha, Donald Trump, você manda no seu país aí. Aqui não. Aqui não. Você não vai mandar aqui em lugar nenhum. Né? Você não vai fazer igual você está fazendo com outros países, igual eu estou fazendo com a Venezuela, igual eu estou querendo fazer na Colômbia, tentaram fazer no México. A presidente de lá, que tinha 80% de aprovação, subiu. 80% ela conseguiu subir, mais ainda do que isso.
e em outros tantos países. Você viu o que aconteceu no Irã? Eles tentaram destruir o Irã. O que aconteceu foi que teve mais aprovação popular. Porque o povo olhou e falou, não, peraí, o cara vem aqui bombardear o nosso país e ele está achando que o nosso governo te resolve o nosso problema. Mas outro país de fora vir aqui bombardear e falar que por causa de direitos humanos, não, meu amigo, a pobreza nos Estados Unidos é gigantesca, isso não é mostrado, porque a imprensa brasileira se nega a mostrar. Mas isso, procura no YouTube, procura pelas mídias alternativas, você vai ver como a grande mídia mente nesse sentido. Tem muita gente nas ruas, isso não é de hoje, já faz muito tempo. Por quê? Porque os caras, por exemplo, não tem o SUS, não existe SUS nos Estados Unidos, você tem que pagar tudo. Se a ambulância passar perto de você, eles já te cobram, porque você tem que pagar tudo. E aí as pessoas acabam, para cuidar da saúde, elas têm que gastar todo o dinheiro que tem. E às vezes tem que entregar a casa, a única casa que eles têm, tem que entregar para cuidar da saúde. E aí vão para onde? Para a rua. Vão para a rua, vão morar na rua. E aí acabam se envolvendo com drogas muitas vezes, e aí a pobreza lá está crescendo de forma absurda. Isso não em cidades pequenas, em cidades grandes. Bom, vamos encerrando por aqui. Então, muito obrigado pela sua audiência e siga aí as nossas hashtags. Simples assim, hashtag segue o Braga e hashtag coluna Braga. Pronto. Tem também hashtag TV Campo Grande e hashtag TV Campo Grande Campinas. Mas na hashtag segue o Braga você vai conseguir ver toda a nossa programação. Só um detalhe ainda, que eu estava esquecendo de falar, mas assim, eu tentei postar, fazer algumas postagens com a hashtag fora Tarcísio, que é o Tarcísio de Freitas, que é o governador do Brasil, que apoiou as taxações dos Estados Unidos contra o Brasil. Ele não entendeu no primeiro momento que o São Paulo é o maior estado do Brasil. Em termos econômicos, é o mais importante estado do Brasil. Você sabe que ele levou uma lapada dos produtores, do agronegócio, de vários outros. Por quê? Porque como assim? Isso vai ferrar com a vida dos caras. Ele colocou o bonezinho do MAGA, aquele bonezinho vermelho, escrito MAGA, faça os Estados Unidos grandes de novo. América? Não, América é onde você mora, você é americano, eles são estadunidenses. Aí ele colocou o bonezinho do MAGA, né? Make America Great Again, faça a América, os Estados Unidos, né? Grande de novo, quer dizer que caiu, né? Então o Império Estadunidense está desabando. E falou mal, apoiando os Estados Unidos, pedindo, o Eduardo Bolsonaro fez isso, pediu para agradecer ao Trump por estar ferrando a vida do brasileiro. É claro que os empresários do agronegócio e de outros ligaram para ele e falaram, meu amigo, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E aí ele retirou o vídeo do ar, porque ao fim do mundo isso queimou ele pra caramba, e retirou o vídeo do ar, e depois tentou, né, dizer que não, que o governo está negociando, o governo tem que negociar e tal, ou seja, tentou colocar pão nos quentes, mas não tem jeito, se queimou. Então, segue aí, e assim, eu tentei colocar a hashtag fora Tarcísio, sabe o que aconteceu? O Instagram perguntou para mim, você realmente quer fazer isso? Sabe por quê? Aí eles tiram o comentário do ar, eles derrubam a visibilidade, eles assim, chega um ponto que eles tiram o canal da gente do ar. Aí eu te pergunto, não é esse mesmo pessoal que estava dizendo que tem que ter liberdade de expressão? Liberdade de expressão onde? Quando eles se sentem acuados, aí eles proíbem tudo. Mas quando eles vão difamar, caluniar, mentir, inventar um monte de histórias, falar mal dos outros, aí é liberdade de expressão. Só que quando é contra eles, é proibido. Hashtag segue o Braga, hashtag coluna Braga. Muito obrigado pela audiência, até a próxima, fui.